A arquiduquesa Maria Luísa era filha de Francisco II, o primeiro imperador da Áustria. Sua posição a tornou uma moeda de troca na política complicada da França napoleônica, e ela acabou se tornando a segunda esposa de Bonaparte. Aqui exploramos como o casamento deles aconteceu, como foi e o que aconteceu com ela depois de Napoleão. Venha comigo explorar a história dela. A arquiduquesa Maria Luísa nasceu em 12 de dezembro de 1791. O pai dela era o arquiduque Francisco, herdeiro da Casa de Habsburgo. E com isso, a posição de governante da Áustria e de seus territórios na Hungria, Polônia, Boêmia e grande parte dos Balcãs, junto com o cargo de imperador do Sacro Império Romano, que havia se tornado praticamente um título hereditário dos Habsburgo no final do século XVIII. 7 meses após o nascimento de Maria Luísa, seu avô, Leopoldo II, morreu e Francisco assumiu como Francisco II, governante de um dos estados mais poderosos da Europa. A mãe de Maria Luísa era Maria Teresa de Nápoles e Sicília. Ela e Francisco teriam muitos filhos, incluindo 2 filhos que viveram até a década de 1870, então sempre foi improvável que Maria Luísa governasse a Áustria. No entanto, ela era a filha mais velha de Francisco e Maria Teresa, e como tal, era uma das crianças reais mais importantes da Europa. Maria Luísa foi criada segundo a tradição de criação dos filhos da realeza nos tempos pré-modernos. Isso significava que, desde bebê, ela passou a ter sua própria casa e foi criada principalmente por sua governanta francesa, Maria Vitória de Folliot de Creneville, e uma pequena equipe de funcionários. Sua juventude foi marcada pelas guerras na Europa. Em 1789, a Revolução Francesa havia começado, levando por fim ao aprisionamento do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta, uma princesa austríaca que era tia-avó de Maria Luísa. Em defesa de Maria Antonieta, a Áustria entrou em guerra com a França em 1792 e, de forma intermitente, permaneceu em conflito com os franceses por boa parte dos 25 anos seguintes, sofrendo, geralmente derrota após derrota, nas mãos de Napoleão Bonaparte, que em 1796 se destacou como general francês ao derrotar os austríacos na frente italiana das guerras revolucionárias e depois se tornando primeiro cônsul em 1799 e imperador dos franceses em 1804. Os anos de adolescência de Maria Luísa foram trágicos. No final de 1805, durante a Guerra da Terceira Coalizão, Napoleão havia conquistado uma série de vitórias devastadoras sobre os austríacos na Europa Central e, em meados de novembro, tomou Viena. Maria Luísa, sua família e o governo imperial haviam fugido da capital antecipadamente, e nas semanas que se seguiram, seu pai foi forçado a assinar o mais recente de uma série de tratados humilhantes com os franceses, cedendo novos territórios ao império cada vez maior de Napoleão. Para piorar a situação, na primavera de 1807, a mãe de Maria Luísa morreu com apenas 34 anos de idade devido a um parto prematuro após desenvolver pleurisia tuberculosa. Finalmente, na primavera de 1809, o pai de Maria Luísa e seu governo decidiram tentar mais uma vez derrotar Napoleão e os franceses em um conflito armado, a chamada Guerra da Quinta Coalizão. Mas isso terminou em mais uma derrota desastrosa e na ocupação de Viena pelos franceses pela segunda vez em menos de 4 anos. Outro tratado de paz desastroso se seguiu, despojando a Áustria de mais território. Ainda assim, não foi tão ruim quanto o que Napoleão fez com outros estados. Em 1807, ele forçou a Prússia a assinar o Tratado de Tilsit, privando-a da maior parte da metade oriental de seus territórios e criou o Ducado de Varsóvia como um estado vassalo francês na Polônia. Maria Luísa foi peça central nas negociações que minimizaram os danos à Áustria em 1809, quando o Tratado de Schönbrunn entre França e Áustria estava sendo negociado em 1809, Maria Luísa estava prestes a completar 18 anos. Napoleão também buscava se divorciar da esposa e casar novamente. Isso porque seu casamento com Josefina de Beauharnais não havia resultado em nenhum filho,
e por anos Napoleão acreditou que era estéril, já que Josefina tinha 2 filhos de um casamento anterior. No entanto, com o nascimento do filho de sua amante em 1806, Napoleão agora tinha certeza de que podia ter filhos. Com Josefina já na casa dos 40 e com seus anos férteis chegando ao fim, Napoleão não teve outra opção a não ser se casar novamente para garantir sua linhagem. Por sua vez, os austríacos apoiaram a proposta de casamento, apesar de Napoleão ter mais do que o dobro da idade dela. Isso levaria a termos de paz mais brandos e consolidaria uma aliança com os franceses, que haviam derrotado os austríacos repetidamente em guerras ao longo da década e meia anterior. Com os elementos básicos do acordo definidos, Napoleão retornou à França e, algumas semanas depois, informou a sua primeira esposa que precisava se divorciar dela. Josefina e ele continuariam próximos, mas com o divórcio acordado, em 11 de março de 1810, Maria Luísa e Napoleão se casaram por procuração. Com isso, Maria Luísa tornou-se imperatriz dos franceses e rainha da Itália. O casamento formal em Paris aconteceu no início de abril, quando a imperatriz de 19 anos chegou para assumir seu lugar ao lado do marido de 40 anos. Apesar da diferença de idade, o casamento de Maria Luísa e Napoleão foi considerado bem-sucedido. Bonaparte era devotado a ela e ficou ainda mais quando soube, no final do outono de 1810, 1 ano e meio após o casamento, que ela estava grávida. No dia 20 de março de 1811, chegou o herdeiro que ele tanto buscava quando nasceu um menino. Eles o batizaram como Napoleão Francisco Carlos José, príncipe imperial da França. Maria Luísa escreveu ao pai nessa época, defendendo que seu marido era incompreendido e um governante muito superior ao que os austríacos reconheciam. Por um tempo, a união também levou a boas relações entre Paris e Viena. Embora o casamento de Maria Luísa e Napoleão logo gerasse um herdeiro, anos depois, não existiria império para o príncipe Napoleão herdar. No verão de 1812, em resposta ao que ele percebia como teimosia do czar Alexandre I, ao se recusar a impor um bloqueio comercial à Grã-Bretanha, Napoleão invadiu a Rússia, a única grande potência da Europa continental que ele não havia conseguido derrotar completamente nas guerras dos anos 1800. Foi uma decisão desastrosa. Seus exércitos sofreram com doenças e falta de suprimentos enquanto marchavam pela Rússia, e então os russos simplesmente recuaram de Moscou e reduziram a cidade a cinzas antes de partir. Com a chegada do inverno, Alexandre recusou-se a negociar com os franceses e, por fim, Bonaparte teve que fugir de volta para a Polônia. Seus exércitos foram devastados nesse processo. Ironicamente, Napoleão havia escrito para Maria Luísa de Moscou, exaltando o belo clima de final de outono que fazia lá em outubro de 1812. Ao retornar a Paris em meados de dezembro, após exaustiva viagem de carruagem da Polônia à França, ele se encontrou com Maria Luísa e pediu que ela escrevesse para o pai em Viena, para convencê-lo da necessidade de manter a aliança com a França. A imperatriz fez isso, mas em Viena os ventos haviam mudado e ao longo de 1813 o governo austríaco decidiu se juntar à nova aliança antifrancesa. No ano seguinte, o Império de Napoleão desmoronou enquanto russos, austríacos e prussianos entravam na França e cercavam Paris. Na primavera de 1814 ele abdicou. Esses fatos colocaram Maria Luísa em uma situação torturante. O marido dela era um dos líderes de um lado na Guerra da Sexta Coalizão, enquanto o pai dela era um dos líderes da coalizão antifrancesa. Isso dividiu suas lealdades, enquanto ela também precisava zelar pelos interesses de seu filho. Ela logo ficou surpresa quando Napoleão não apenas foi deposto, mas também exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. No entanto, ela foi compensada pessoalmente com a concessão dos títulos de Duquesa de Parma, Placência e Guastalla, na Itália. Napoleão, como é bem conhecido, retornou à França vindo de Elba na primavera de 1814 e retomou o poder mais uma vez, antes de perdê-lo em menos de 3 meses após ser derrotado
na célebre Batalha de Waterloo. Depois disso, ele foi exilado para a ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul, a milhares de quilômetros de qualquer continente. Ele permaneceria lá até sua morte em 1821. Ele e Maria Luísa nunca se divorciaram, então ela ficou casada com ele até sua morte. No entanto, era um casamento só no papel. Eles não se corresponderam durante os 6 anos em que ele viveu lá. Maria Luísa seguiu em frente rapidamente. Mesmo antes do retorno de Napoleão à França em 1815, ela já havia iniciado um relacionamento com o conde Adam Albert von Nimberg, um nobre de menor importância designado pelo governo austríaco para garantir que Maria Luísa não tentasse se juntar a Napoleão em Elba. Von Nimburg era um veterano de guerra caolho, que perdeu o olho direito no início das guerras revolucionárias francesas, e mais de 15 anos mais velho do que ela. O relacionamento deles rapidamente virou sexual, causando escândalo na sociedade francesa e austríaca quando veio a público. Após o fim das guerras, Maria Luísa e seu amante partiram para a Itália para que ela assumisse seu posto como duquesa de Parma. Lá, eles tiveram vários filhos, dos quais 2, Albertina, nascida em 1817, e Guilherme Alberto, nascido em 1819, sobreviveriam à infância e teriam vidas longas. No entanto, Napoleão Júnior não estava presente na Itália. Permaneceu em Viena após a partida da mãe para a Itália. Em grande parte, o governo pôde garantir que ele crescesse como um príncipe austríaco, cuja lealdade era à Áustria e não à França, e ao legado de seu pai. Enquanto isso, em 1821, assim que chegaram as notícias da morte de Napoleão em Santa Helena, Maria Luísa e o conde von Nimburg finalmente se casaram. Maria Luísa enfrentou uma série de dificuldades a partir do início da década de 1820. Em 1823, uma filha, Matilde, que ela havia dado à luz apenas alguns meses antes, morreu ainda na infância. Então, no início da primavera de 1829, seu segundo marido morreu de insuficiência cardíaca aos 50 e poucos anos. Para piorar, o governo austríaco não permitiu que ela lamentasse publicamente, já que seu casamento com o conde era morganático, ou seja, ela teria se casado abaixo de sua posição social. Finalmente, em 1832, seu primogênito, Napoleão Júnior, morreu na Áustria com apenas 21 anos de idade, após contrair pneumonia e depois tuberculose nos meses anteriores. Pouco antes da morte de Napoleão Júnior, houve uma série de levantes em vários estados nos quais a Itália estava dividida na primeira metade do século XIX. Um desses ocorreu no Ducado de Parma e foi tão grave que Maria Luísa e seu governo tiveram que fugir da cidade em meados de fevereiro de 1831. A revolta acabou sendo sufocada e Maria Luísa perdoou muitos dos insurgentes. Em resposta, o ministro-chefe da Áustria, Clemens von Metternich, enviou um novo grão-camarista para o Principado italiano para chefiar o governo local. Seu nome era Charles René de Bombelles, um nobre francês que havia se mudado para a Áustria durante as guerras napoleônicas. Ele e Maria Luísa logo se envolveram romanticamente e em fevereiro de 1834 ela se casou com ele. Esse foi seu terceiro e último casamento. Maria Luísa passou o resto da vida governando tranquilamente Parma. No entanto, era uma época de crescente inquietação em toda a península, pois o sentimento nacionalista, que se espalhava pela Europa, levou muitos na Itália a clamarem pela formação de um país unificado a partir dos diversos principados, como Parma. E para que os Habsburgos austríacos, como Maria Luísa, fossem expulsos da península. Em 1848, isso deu origem aos primeiros movimentos do Risorgimento, que levariam à unificação completa da Itália no início da década de 1860, embora Maria Luísa não vivesse para ver a violência associada a esse processo. No início de dezembro de 1847, ela adoeceu e sua condição piorou ao longo da semana seguinte, sofrendo do que possivelmente era pleurisia. No dia 17 de dezembro, ela vomitou e desmaiou, nunca mais acordando. Ela tinha 56 anos de idade.
Seu corpo foi levado de volta a Viena, onde foi sepultada na cripta imperial como uma arquiduquesa da Casa de Habsburgo. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre a Imperatriz Maria Luísa. Espero que tenham gostado. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e se tiverem outras sugestões, também deixem aí embaixo nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo episódio de Forgotten Lives. Obrigado!